Bom, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Thiago a respeito da área de gestão, que é uma área que eu venho batendo muito aqui, que a gente acaba saindo muito técnico e com muito pouca expertise nessa área. A gente precisa saber como é que faz. Deixar se apresentar. Oi, pessoal. Meu nome é Tiago Alemão, sou médico veterinário também, formado pela Universidade Federal do Sergipe. Eu sou um cara amante da veterinária e amante da gestão. Vim de uma família de comerciantes, então desde pequeno eu aprendi na prática a ser veterinário, um veterinário gestor, né? Eu já aprendi a ser comerciante com 12 anos, já tinha o primeiro negócio. E hoje estou aqui com o André para falar um pouco sobre o tema que eu tanto gosto. Espero agregar com vocês e ensinar um pouquinho do que eu sei também. Cara, e como é que surgiu a ideia de começar? Então, o que acontece? Eu, ainda antes de me formar, eu fui estagiário de um plano de saúde que é forte aqui no Nordeste, chamado Plamev. E eu fui o estagiário responsável pela auditoria técnica. Eu era o responsável de avaliar as entradas do serviço dos veterinários. E aí eu comecei a aprender sobre processos, sobre a organização de empresas e pegar um pouco daquilo de comerciante que eu tinha com a parte de empreendedorismo. Depois disso, eu entrei na área de vendedor técnico. Eu fui chamado por uma distribuidora para ser o representante da Ouro Fino, no interior aqui do estado. E aí eu comecei a vivenciar na prática que os veterinários não sabiam gerir. Que os veterinários tinham problemas com boleto, não sabiam vender. E aí eu comecei a ter isso martelando. Depois de pouco tempo, a Plamed me chamou de volta para ser executivo de relacionamento. Isso era uma função que eu ficava lidando com as clínicas de Sergipe e Alagoas diretamente. Aí eu tive mais de 100 credenciados, que eu fazia visitas presenciais todos os meses. E aí o que eu comecei a perceber que realmente estava faltando alguma coisa. E aí uma dessas, por coincidência, uma veterinária chegou e me perguntou: Tiago, você conhece um gerente para me indicar? Eu falei: não, mas qual é o seu problema? E eu já vinha matutando a ideia de ser consultor, né? Ela falou: estou precisando organizar minha clínica. Aí eu falei: não, agora eu tenho um potencial cliente. E aí, em 2022, essa cliente, que era do plano de saúde, se transformou em uma cliente de consultoria. De lá para cá, graças a Deus, a gente já foi fazendo trabalho em Sergipe e outros estados aqui do Brasil. Foi bem interessante, assim, foi bem aleatório, mas ao mesmo tempo eu peguei uma oportunidade que eu vi que eu já estava matutando a ideia, falei, não, vai ser agora que a gente vai começar. E é uma área que realmente a gente pena bastante. Muito, muito, André. Assim, se eu disser para você, eu acho que 95% das pessoas que eu tinha contato dentro da veterinária, na época do plano de saúde, na época do vendedor técnico da distribuidora, não sabiam gerir. Assim, não tinha experiência. Boa parte do que aprendeu foi na prática, quebrando cabeça, acumulando boleto. E aí eu senti isso comparando até com a minha graduação. Eu vim na universidade pública, eu ainda passei um ano da minha graduação na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas, e aí até comparei que as duas universidades não preparavam o veterinário para ser gestor. Eu sempre falo que a gente aprende no máximo a ser técnico. A gente não aprende sobre marketing, sobre processos, sobre finanças, que é um tema que eu gosto muito. Então, quando eu vivenciei isso na prática, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma mudança aqui. E o que eu já sei de comerciante de pequeno, eu tenho que melhorar isso. Aprender mais sobre gestão para ensinar esses veterinários. E realmente, cara, é uma dificuldade muito grande. Não só em Sergipe, mas no Brasil inteiro. Quanto mais eu tenho cliente de fora do estado, mais valida essa ideia para mim. Porque antigamente eu pensava, eu falava, não, eu vim de um estado pequeno, eu vim de uma realidade mais diferente, mas infelizmente é uma realidade que é Brasil afora, não só no meu estado. Uhum. E eu acho que o que pega muito pra gente é a questão da precificação, né? Porque aqui em Brasília a gente tem um defeito muito grande nos grupos do WhatsApp de veterinário, que é, até já comentei contigo, acho, que da primeira vez que a gente falou, E que é comentou. exatamente do povo vai falar assim: ah, quanto vocês estão cobrando nisso? Falei, cara, Cara, eu vejo agora assim, com essa mudança minha do consultório para clínica, eu pagava 1.500 numa loja de 26 metros e tô numa loja de 96 pagando dois e pouco. Isso de uma região para o outro, ó a diferença de valor do aluguel, que vai impactar diretamente na precificação. aí você imagina que você vai tentar colocar
o mesmo preço, você não vai ter o mesmo lucro. A conta acaba não fechando, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, é uma analogia que eu brinco na hora de fazer uma explicação sobre precificação. Você imagina que você vai copiar o preço do seu concorrente, do seu colega. Às vezes é você colar na prova de alguém que não estudou. Você imagina que às vezes a gente está lá, a pessoa do lado não aprendeu sobre o assunto, você cola dessa pessoa e vai errar junto com ela. E aí você não para analisar como você viu, você tem o seu custo fixo, o seu custo variável, a região que aquela pessoa pode estar lá é uma região mais carente, é uma região com um público diferente do seu. E aí, se você não para analisar isso de forma mais detalhada, é certo que você vai para um caminho de prejuízo, tá? E toda vez que eu faço consultoria, que o veterinário fala assim, não, Tiago, em base na concorrência, sempre tem no mínimo um produto ou serviço que a pessoa vai tomar prejuízo. Sempre, é certo, sabe? É o que eu já até me acostumei a sempre analisar e sempre pegar. Normalmente, algum serviço que tem uma margem mais curta, como internação, vacinas, são serviços assim que normalmente eu vejo que o veterinário tem tendência a errar na precificação e ter prejuízo. Muito comum. É porque na maioria das vezes pensa-se na internação, por exemplo, só como diária. É, um ponto assim que eu sempre falo de internação é você tem que. Às vezes o veterinário fica muito preocupado, Tiago, eu vou gastar muito custo de material, eu vou gastar muito custo de fluidoterapia. Só que na maioria das vezes o maior custo é o serviço e o custo fixo de manter aquele negócio. E aí, se você não tiver uma rotatividade, você não conseguir trabalhar um ticket mínimo, que é o que a gente fala de ponto de equilíbrio, o que seria o ponto de equilíbrio? Vai falar, olha, Tiago, eu preciso de 2 animais internos por dia. E aí você não consegue essa meta mínima, e você às vezes tem uma demanda menor, você precisa reduzir muito custos fixos e até de mão de obra, entender o que é que você consegue fazer ali, ou aumentar o preço do serviço para que vai valer a pena. Que é uma tendência muito grande. Tiago, todo mundo cobra muito barato na internação. Se eu cobrar muito alto, o cliente não fica. Eu falo, é melhor o cliente não ficar e você não tomar prejuízo do que ele ficar te dando prejuízo. E se for necessário ficar, que coloque um preço dentro da sua realidade. Porque como você comentou até, André, no início da nossa conversa, às vezes o custo que aquele cara tem para conseguir uma precificação de 200, 300 reais só na mão de obra de internação, você não vai conseguir mais ter porque você está com estrutura maior. Ou você aumenta e o cliente entende que está aumentando porque está lhe dando uma estrutura muito melhor, ou você vai tomar prejuízo. E assim, internação é clássico de, um exemplo, ter um animal interno está dando prejuízo. Aí outra coisa que eu sempre falo, né? Tiago, mas eu gosto de manter uma internação com preço barato porque eu consigo ganhar em outros serviços. Que o cliente ele vai fazer uma aplicação e por fora, ele vai fazer uma medicação a mais, ele vai fazer um exame, beleza. Mas muito cuidado para você não fazer achando que está tendo lucro e não vai ter. Que, por exemplo, será que é garantia que o animal vai fazer um serviço a mais? Que realmente vai ser necessário um serviço a mais? Que aí vem a questão ética também, né? Para você não estar empurrando serviços só porque você quer lucrar. Então, é necessário fazer uma avaliação muito profunda para entender se essa precificação, essa estratégia de preço muito barato realmente vale a pena. Porque aí a gente, entre outro quesito, André, que eu sempre falo muito, o veterinário tem a tendência a querer baixar preço, porque já vem a ideia de que o cliente acha que o veterinário é mercenário. Se eu vou numa clínica veterinária lá, eu vou gastar R$ 1.000, 2.000, R$ 3.000. Mas é como eu estava conversando com o meu mecânico hoje, por incrível que pareça. Eu fui deixar meu carro para consertar hoje, aí meu mecânico perguntou, qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou veterinário e trabalho com gestão. Aí ele falou, rapaz, vocês gostam de dinheiro, né? Aí eu brinquei com ele e falei, rapaz, a pior coisa que eu não gosto é vir para cá. Porque toda vez que eu venho aqui, eu gasto 600, 1.000, 2.000, R$ 3.000 no conserto do meu carro. Aí ele começou a rir. Aí ele, não, Thiago, mas aí normalmente como você demora para vir? Aí eu falei, olha, a mesma analogia de demora para vir, eu vou usar para veterinário. Se o cliente passa 1, 2, 3 anos sem fazer uma avaliação no animal e a gente não tem histórico nenhum, querendo ou não, a gente vai precisar gastar mais para entender como é que ele está. Aí ele começou a rir, a gente brincou com a situação, mas é algo que também, às vezes, o veterinário fala: não, Tiago, eu não vou pesar a mão, porque senão o cliente se assusta. Só que aí eu falo nessa situação: não adianta eu não pesar a mão e tá tomando prejuízo.
E aí vai vir uma realidade gigantesca que eu vejo de veterinários tomando prejuízo com esse medo, né? Não, Tiago, vou botar um preço muito barato para eu não expulsar meu cliente. Que pode ser até uma realidade em Brasília também. Hoje eu não tenho nenhum cliente aí em Brasília, mas acredito que deve ser na mesma ideia aí. Pelo Brasil afora, assim, aí deve ser também do mesmo jeito. Cara, o que acontece aqui muito é o seguinte, é que a gente tem, por exemplo, onde eu tinha o consultório, se eu pegar um raio de 500 metros, tinha mais quatro. Uhum. E A aí, concorrência, né? não, e aí exatamente o que o povo pensa é na concorrência de preço e não da qualidade de serviço. É. Aí uma coisa que eu sempre falo, André, é a diferença entre preço e valor, tá? Que muito veterinário esquece de entender. Que o que acontece? Preço é um número. Você pode ter um preço X e ter um preço Y. Mas o valor vem algo muito além disso aí. É em relação à qualidade de entrega de serviços, é em relação ao seu atendimento, à sua fidelização. Eu sempre falo, faço um comparativo. Se você compra um relógio na Shopee e compra um Rolex, os dois vão mostrar a hora do mesmo jeito. Mas por que você paga tão a mais em um Rolex do que no relógio da Shopee? Aí você começa a fazer, entender na veterinária. O que é que vai fazer o meu cliente pagar por o mesmo serviço mais caro comigo do que na minha concorrência? E aí o veterinário esquece de investir nisso. Esquece de manter uma boa apresentação na clínica. Eu vejo muito veterinário que a clínica está largada às traças, sem uma pintura, sem uma reforma, com a recepção que às vezes não oferece nenhuma água para o cliente. O cliente entra na recepção, a recepção está calado. Cara, o cliente ele vai estar. Eu sempre brinco que o ser humano é carente, então ele quer atenção. E aí, às vezes, agregar de conversar com esse cliente, oferecer um café, oferecer uma água, ter um bolo, alguma coisa que faça conexão com esse cliente. Ao mesmo tempo, o veterinário tem um processo de atenção no momento da consulta, não fazer algo metódico, dizer assim, ó, é isso, X, Y, Z. Não. Então, essa diferenciação, André, que eu acho que todo veterinário tem que parar e fazer. Eu, por exemplo, tenho outros consultores que também trabalham com a parte veterinária. Mas eu sempre falo que o meu diferencial, o que mais agrega valor para mim, é o meu pós-venda, é eu ser veterinário, ter a mesma dor. Então, a comunicação é muito mais clara. Então, o veterinário precisa se fazer essa pergunta: o que é que eu posso fazer do meu serviço para ser o Rolex, não o relógio da Shopee? Porque eu acho que a partir da resposta que você tiver, quanto mais detalhes essa resposta tiver, melhor vai ser, porque você vai ter um plano de ação de mudanças. Às vezes o veterinário não está investindo no melhor equipamento, que pode ser interessante, ou às vezes não está investindo em ter uma recepção mais acolhedora, ou às vezes é o veterinário que está fazendo as consultas na correria porque tem 20 para atender, e aí não presta atenção nos detalhes. É um veterinário que não está fazendo um acompanhamento do cliente para saber quando o cliente volta. Um ponto que eu sempre falo, assim, eu lhe pergunto, até para você também. Hoje você tem alguém na recepção trabalhando junto com você? Não, na verdade, lá na clínica, a equipe sou eu. É, eu preso, né? É, é bem isso. Aí um ponto que eu sempre falo, André, que é muito comum para a gente veterinário. Você atendeu quantos clientes essa semana que passou agora? Isso agora de cabeça. Uma média que você possa dar. Agora com a clínica nova tem pouco tempo, deve ter sido uns 30. Pronto. Desses 30, qual cliente você fez um pós-venda? E mandar mensagem depois para ele, perguntar se o tratamento, se o exame saiu, já remarcou a próxima ida à clínica? Geralmente eu faço isso com todos de cirurgia e os que têm exame. Os que são só vacina, essas coisas, geralmente eu não faço. Mas os de cirurgia, de exame, essas coisas, todos eles pelo menos 2, 3 dias pós. Pronto. Isso aí já é excelente, já mostra que você já está indo num caminho interessante. Então, eu sempre falo que o caminho é isso que você está fazendo. O cliente ele chegou, eu preciso ter um pós-venda, uma fidelização dele. Eu preciso fazer com que ele volte para a minha clínica e aumente o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que ele está gerando faturamento dentro do seu negócio. O cliente ele vai sair hoje, eu sempre falo, ele tem que saber o dia que ele volta. Se você marcou uma vacina, já está lá na agenda,
com 1 ano de intervalo, com 21 dias se for um filhote. Então, isso é importante, isso já agrega valor. Isso já mostra que você está preocupado com o cliente, que o cliente está sendo acompanhado. Então, às vezes, muito veterinário peca nisso. E aí, às vezes, tem aquela ideia. Teve outra coisa que eu brinco muito com meus clientes. Tem muito cliente que acha que para aumentar o faturamento, eu preciso investir muito em tráfego, investir muito em marketing. Mas às vezes eu falo, isso vai dar resultado? Vai. Mas eu preciso também entender que eu preciso trazer de volta o meu cliente. Aí eu pergunto, tem cliente seu, tem mais de 1 ano que vem aqui? Ah, Tiago, tem um monte. Eu falo, você já tentou contato com esse cliente? Ah, nunca tentei. Pega esse cara primeiro, porque o custo de aquisição dele, que a gente chama de CAC, é zero. Você já está ali. Às vezes você está com o tempo disponível, a sua recepção está com o tempo disponível. Faz uma lista desses clientes, apresenta algum benefício de volta, um cashback, é, alguma estruturação, um brinde de volta, chama para tomar um café, sabe? Minha mãe tinha uma loja de roupa lá no interior, ainda tem, inclusive. E a minha mãe dizia que às vezes chamava o cliente para tomar um café na loja dela. Vem aqui tomar um cafezinho, nunca mais se apareceu. Ela ligava para a pessoa, mandava uma mensagem, a pessoa ia tomar um café, mas às vezes ia lá e comprava alguma coisa. No veterinário, sempre a gente pode avaliar um check-up, pode avaliar a vacina que está atrasada, pode até mesmo deixar a pessoa ir lá para ver o animal, sabe? Então, eu acho que falta muito isso do veterinário, ter atenção a esses detalhes, sabe? E detalhes que fidelizam e trazem uma preocupação para o valor, não para o preço. Que aí, a partir daí, eu sempre faço comparativo com um pediatra. Eu tenho um filho de 4 anos. Hoje, André, se eu gostar de um pediatra e ele for mais caro do que os outros, eu não vou estar nessa avaliação tanta, porque eu pessoalizei aquele pediatra. Eu quero o fulano de tal, a fulana de tal. Então, eu não estou muito preocupado com o preço, eu estou preocupado pela entrega que fulano faz. Então, às vezes eu falo assim para o veterinário, se preocupe mais em agregar valor do que o preço que você está cobrando. Porque vai ter consulta de R$ 50 e vai ter consulta de R$ 500. Aí você escolhe se você quer atender 10 consultas de 50 ou uma de 500, entendeu? Eu sempre falo muito sobre isso, muito mesmo. É porque uma das coisas que eu converso muito com um amigo meu é o seguinte: cara, a gente tem mercado para todo mundo. Basta você saber qual o seu público e como você vai atingir aquele público, né? É isso mesmo. Eu, nesse tempo de que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar aqui a respeito do crescimento que eu tive, meu Instagram, cara, é praticamente parado. Porque eu não tenho. Como eu falei, como sou só eu, minha esposa que ainda mexe bastante. Ali ela que me cobra ali para poder movimentar, sabe? E não faço tráfego pago, não faço nada. E eu tive um crescimento. E aí eu acredito que muito provavelmente está relacionado exatamente no atendimento. Porque uma das coisas que eu É isso costumo mesmo. brincar com alguns colegas é o seguinte: a gente tem que, por mais que possa parecer estranho, a gente tem que entender que no mercado extremamente competitivo eu sou um produto. Eu preciso me vender. Então eu preciso fazer aquele meu produto ter alguma utilidade ou que ele seja procurado. E aí acaba que, É isso no meu mesmo. caso, o boca a boca acaba sendo muito mais eficiente do que se eu fizer qualquer outro investimento. Porque uma das coisas que eu sempre prezei muito é no atendimento. Né? Eu tenho clientes que Ó, viraram amigos e a gente, às vezes, manda mensagem, conversa aleatoriedades, não necessariamente sobre o animal. e é comum isso acontecer, né? Não tem pra onde correr. Você gera muita aproximação com o tutor. Uma coisa que eu sempre falo, assim, e essa é a realidade de quase todas as clínicas, André. Boa parte das indicações de novos clientes, ou ele vem por indicação de um veterinário externo, um exemplo, você é especialista, trabalha com ortopedia. O cliente que você atende veio de indicação de um clínico, por exemplo. Mas a outra via de mais indicação, de canal de aquisição de um novo cliente, é o boca a boca ainda, cara. Não tem para onde correr. Ah, Tiago, a gente vai investir em marketing, em tráfego pago, em campanha de panfletagem, enfim, vai dar resultado? Vai. Mas o que mais fideliza e o que mais vai trazer cliente é ainda o boca a boca.
Aí o que eu gosto de fazer às vezes é estimule o boca a boca. Ah, o seu cliente está lhe indicando muito, faça uma campanha de indicação. Peça para a sua recepção ou você mesmo. Peça indicações de potenciais clientes para apresentar a clínica ou sugira para algum cliente, falar, olha, a gente está em ampliação, exemplo, na sua realidade. A gente está em ampliação hoje aqui, está realizando agora cirurgias, internação. Então, se você tiver alguma demanda ou ver algum familiar, algum amigo que precisar, pode nos indicar. Então, às vezes, essas pontuações já vão dar um resultado positivo. Não vai ser de uma hora para outra, obviamente, mas por 3, 6 meses, 12 meses, você vai começar a notar um crescimento, porque Uhum. realmente você está estimulando só mais. Mas hoje, André, é a mesma coisa que eu me faço perguntando normalmente com o pediatra do meu filho. A tendência minha não é chegar no Google ou chegar no Instagram e procurar pediatra. Não. É perguntar a algum pai, alguma mãe, falar: você tem um pediatra bom para indicar? O caminho é esse. E eu acho que na veterinária não muda. O cliente vai chegar naquele grupo lá do Chow Chow, do grupo do Shih Tzu, do grupo do Lulu da Pomerânia, e vai perguntar: e qual a indicação de tal veterinário em tal região? Uhum. Que eu acho que até em Brasília, não sei se é comum, mas aqui em Sergipe, o cliente vai nesse grupo. Não, lá perto do consultório, o que eu fiz em 2021 quando eu cheguei lá? Eu faço crochê para controle de ansiedade e, consequentemente, controle da vontade de fumar. E eu fiz vários porta-saquinho, daqueles de catacaca da vida. Levei em todos os Sim. pet shops que tinham ali perto um daquele com o meu cartão. E tinha uma pracinha lá perto onde eu atendia um ou outro. E aí dali foi para um, para outro, para outro, para outro. Acabou que todo mundo ali me conhecia. Por quê? O que eu falo, cara, eu penso muito o seguinte: a gente está evoluindo muito para se aproximar da medicina humana. Porém, Isso é real. a gente está perdendo esse contato com o cliente, com o tutor. Acaba delegando muito, por mais que eu vejo que é importante você ter uma recepção bem atuante, você ter funcionários bons, mas acaba perdendo esse contato entre o veterinário e o tutor e deixando muito na mão só da recepção. E aí isso acaba também trazendo o cliente quando você tem esse contato mais próximo, não? Com certeza. Parar para analisar, André, assim, a conexão é o veterinário junto com o tutor, junto com o animal. Eu sempre falo que eu tenho um elo. São três itens, né, entre isso. E eu preciso me conectar ali. Eu preciso que o tutor ganhe, tenha a minha confiança. Que fala assim, olha, Tiago vai atender meu pet da melhor forma, eu vou conseguir confiar no trabalho dele, eu vou poder indicar. E esse contato inicial que você trouxe, a sua ideia foi sensacional, se parar para analisar. Foi autêntica, trouxe você mesmo como veterinário, trouxe uma diferenciação que outras clínicas não vão estar fazendo algo semelhante ao seu. Então, é isso que agrega valor. Com certeza você deve ter conquistado clientes a partir disso aí. E o cliente começou a lhe conhecer, e começou a ver que na região tinha um veterinário novo que estava atuando. Então, assim, é necessário. É por isso que eu sempre falo: não adianta o veterinário querer ganhar dinheiro. Aquele veterinário eu já vejo muito assim: vou atender o máximo que eu puder. E querer atender de qualquer jeito. Porque você pode até conseguir no início, mas você não consegue fidelizar. Porque o cliente ele vai precisar de atenção, ele vai querer uma qualidade técnica. Se você fizer tudo muito rápido, você não vai conseguir fazer uma boa anamnese, você não vai conseguir fazer um bom exame físico. Aí vem um desafio até algumas vezes, quando eu presto consultoria em hospitais, assim, que atendem muito, que aí às vezes o pessoal tem 20, 30 minutos para atender. Tiago, eu vou focar na urgência, mas eu falo, foque na anamnese, tente estruturar desses 30 minutos. 10 minutos para anamnese muito bem feita, estruture ali um caminho lógico que você entenda sobre o animal, mas também você entenda sobre o tutor, sobre como é o dia a dia dele, sobre como é o cuidado dele com relação ao animal, porque isso acaba conectando a pessoa veterinária, né, com a pessoa tutor. Porque querendo ou não, outra coisa que o marketing fala muito é: a gente se conecta com o ser humano se conecta com o ser humano. Então, precisa humanizar esse atendimento. Então, a gente entra até em outro tópico, né? Que é essa questão da humanização, sabe? Como é que eu, veterinário, vou humanizar o meu atendimento?
E aí, quando eu falo isso, não só em relação ao pet, mas em relação ao tutor. Aí a gente entra até uma situação, eu também atendo como veterinário, eu sou um cara apaixonado pela veterinária integrativa, e aí eu brinco que eu deixo nem que seja 4 a 5 horas por semana para atender, sabe? Eu separo minha agenda de gestão, falando, eu vou atender aqui porque eu quero me sentir veterinário. E aí, quando eu entro nessa lacuna, eu vivo a realidade do veterinário mesmo atendendo. E aí eu percebi uma coisa, André. Às vezes o problema do pet está muito relacionado aos problemas do próprio tutor, da própria tutora. Às vezes eu trabalho muito com a ozonoterapia, então eu trabalho com muito animal que tem dermatite atópica. Aí parece que é uma coisa, o animal é ansioso, o dono é ansioso também. E aí o dono não passeia com ele um dia, aí o animal entra em crise porque ele ficou estressado, que ficou mais em casa, 2, 3 dias ali porque o dono não está tão bem. E aí às vezes eu me pego sendo um pouco psicólogo. Eu falo, ai, fulano tal, ciclano, vamos resolver dessa forma. E aí eu sempre falo, Tiago, eu tenho uma função de ser psicólogo do tutor? Não, mas diversas vezes eu já recomendei um tutor falar, rapaz, você precisa dar uma terapia, analise isso aí, veja o que você pode fazer. Porque eu percebi que para eu tratar um animal, eu precisava de ajuda para tratar aquele tutor. É minha responsabilidade? Não. Mas o que é que eu sempre falo? A minha preocupação é entregar um resultado, solucionar um problema. Qual o problema? A dermatite atópica no animal que veio por indicação para mim. Se eu notei que ele não está conseguindo fazer o tratamento, fazer o acompanhamento diário de passeios, porque o tutor não está bem, eu, de forma empática, humana, falo, cara, veja uma forma de melhorar isso aí, só que eu tenho que ter aquele cuidado, né? Eu tenho que ter uma conexão prévia para eu poder abrir e falar para o tutor. Uhum. Que é complicado, imagina chegar hoje para um tutor que mal conhecia e falar, rapaz, você está precisando de terapia. O tutor às vezes vai falar, o que é? Que abertura é essa que eu estou lidando que você está fazendo isso comigo, né? Então, eu não vou falar isso para todo mundo, mas para o tutor que eu já tenho conexão, que já está ali, já tá ali comigo, é muito mais fácil. Por isso que eu Uhum. falo dessa importância da gente, querendo ou não, entender que o veterinário é pessoalizado, que a gente precisa de um atendimento não só focado no pet, nos problemas do pet, mas entender quais os problemas do tutor está atrapalhando ou dificultando o tratamento no pet. Porque eu realmente, com essa experiência que eu tenho com a ozonoterapia, com tratamento mais de questões dermatológicas, eu vejo o quanto isso impacta. E pela realidade que eu tenho, pelos colegas veterinários que eu também tenho, eu vejo que não só sou eu que passo por isso, outros veterinários também passam por coisas semelhantes. E aí vem essa importância, sabe? De humanizar esse atendimento e, de certa forma, estar agregando valor ao atendimento. Se você resolver o problema, e deu certo, o tutor vai tendenciar a querer pagar você do que o veterinário que não resolveu, Sim. sabe? Aí a gente entra um pouquinho nos dois assuntos. Não, eu costumo brincar muito, brincava muito com um amigo meu que eu dizia assim: cachorro que não puxa o dono é roubado. Né? Porque E é acaba verdade, que viu? tem muito. Ainda mais hoje que você tem. Não é mais só aquele cachorro que ficava no quintal, o pessoal só ia lá, dava comida, olhava. Ele está muito mais inserido dentro de casa. É, é isso mesmo. A gente vive uma questão hoje, André, que eu sempre falo que é importante o veterinário lembrar. Hoje a gente está falando do tratamento do filho de alguém, na maioria das vezes. Do pet que está dormindo com a pessoa, que está sentindo todas as dores que a pessoa está tendo, que às vezes é a dependência emocional que o tutor está tendo. Então a gente precisa ter um cuidado, uma atenção assim redobrada. Eu sempre falo que é por isso que eu sempre faço esse comparativo como um pediatra. Eu hoje eu me considero várias vezes um pediatra, porque quando chegam e me deixam lá para atender um animal, né, fala, ó, é meu filho. Aí você tá lá atendendo um pediatra. Então eu sempre falo, quer entender como você vai tratar? Eu que sou pai, eu me pergunto, como é que eu queria que alguém tratasse o meu filho nessa situação? E aí eu tentar ao máximo trazer essa realidade. Eu já escutei alguns veterinários chegarem e falar assim, ah, Tiago, mas eu não concordo, porque os tutores estão exagerando demais nessa humanização dos pets, etc. Eu falo, ó, a tendência de mercado, a realidade de mercado, é cada dia isso acontecer mais. Se você, veterinário, não se preparar para isso, a tendência, principalmente para as pessoas que trabalham com animais domésticos, cães e gatos, né? A tendência
é você ir ficando para trás. Ou a gente entende essa realidade e sabe que essa realidade é algo crescente e se adapta a essa realidade e cria habilidades e estratégias para fazer crescer dentro disso, ou a gente vai ficar para trás. Não tem para onde correr. Então a gente precisa entender que essa realidade de humanização é algo presente e que cada dia mais, com o que a gente vê das pessoas terem menos filho e terem mais pets, a tendência é que isso vá acontecer mais ainda. E um ponto que eu sempre falo, a gente vai avaliar o ponto positivo e o negativo. O copo cheio, né, da coisa. O copo cheio dessa é que quanto mais pets, mais possibilidade de crescimento dentro do nosso setor. Então, ou a gente aprende a surfar essa onda, ou a gente vai ficar para trás, com certeza. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que você montar um bom sistema de gestão, incluindo o atendimento, é essencial, Com certeza. né? Porque Hoje, eu... André, Hum, se a gente parar para analisar, por exemplo, ó, você imagina hoje você. Pronto, vamos trazer uma realidade. Porque eu até brinquei com a questão do meu mecânico, né? E eu brinco que às vezes para ser didático é interessante a gente usar experiências do dia a dia. Como meu mecânico, ele é um dos melhores aqui da minha cidade. Sim, é um dos melhores mesmo. Todo mundo indica ele. Eu fui por indicação de um amigo, então foi outro ponto. Eu já vim por lá, só que em compensação eles têm muito carro. O WhatsApp deles é péssimo. Péssimo. Eu mando mensagem, nunca respondem. Se eu ligar, eles não atendem. Ou seja, eles funcionam basicamente no presencial. Eu que já sou cliente, que já conheço o trabalho, eu vou. Então, eu sei que eles estão corridos, vai no presencial. E aí eu penso, e aquele cara que foi a primeira indicação, lá no início, eu fui presencial. E se alguém quiser ligar e conversar com eles? Aí você traz a realidade para a veterinária. Eu tenho um veterinário que trabalha muito, que é muito bom, mas que não tem um atendimento inicial básico. De mandar um WhatsApp, demora para responder, ligação, a pessoa que está atendendo não sabe resolver, o cliente ele vai deixar de ir. Aquele cliente que quer ser fidelizado, ele se adapta ainda. Que gosta de você, quer levar, entende que o custo-benefício é melhor, mas aquele inicial, que é o primeiro contato que o tutor vai ter com você, cara, consequentemente ele vai procurar alguém que tem um bom atendimento. Aí aquela clínica que já tem um bom atendimento no WhatsApp, que não demora para responder, que já tem um script de mensagens bem feito, acolhedor, explicativo, a tendência é isso. E aí eu venho sempre com um ponto de reflexão que eu faço para os veterinários sobre atendimento. Isso a gente fala do contato inicial, né? Boa parte dos contatos iniciais hoje não é mais por ligação, é por WhatsApp. Só quando é um atendimento de urgência, hospitais tendenciam a ter mais ligações. Mas marcação de consultas, questões de vacinas, é muito WhatsApp. Aí você pergunta aquela reflexão: como é que está o seu contato inicial? Você tem mensagem de saudação, você tem um contato de próximo, você demora muito para responder. São pontos do atendimento que é importante o veterinário estar se perguntando, sabe? Muito importante. a gente estava comentando também um pouquinho a respeito da questão do marketing, né? Sim, A gente tem que levar em conta que não seria só o marketing da clínica, mas o marketing pessoal também. com certeza. Ó, desse termo assim, marketing pessoal, eu sempre falo. Na verdade, eu me pergunto, né? E pergunto aos meus clientes, assim, veterinários, como é que você quer ser visto, sabe? Se eu perguntar hoje, por exemplo, para você, André, trazendo essa visão, como é que você quer ser visto hoje pelos seus clientes? Imagina agora que a gente está no processo de mentoria, né? Para a gente desenvolvendo. Não, cara, assim, o... eu tento realmente fazer um atendimento mais humanizado e eu tenho realmente um bom contato com todos os meus clientes, né? E eu busco exatamente isso. Ver que não é só a questão do atendimento veterinário, mas que eu tô ali para uma eventual dúvida, para uma eventual questão. Então, eu deixo bem claro para todos eles que é o seguinte: ó, eu trabalho sozinho, então às vezes eu posso demorar a responder, mas eu vou responder. E aí eles já entendem isso já no primeiro contato. Às vezes quando o pessoal me liga para marcar.
Eu viro e falo, ó, tem como você mandar um WhatsApp? Porque eu fico sozinho aqui, então é mais fácil de eu te passar os horários, de eu te passar é, como é que tá a agenda, como é que fica. Então eu tenho muito essa preocupação de mostrar algo mais humano do que mecânico. Pronto. Aí o que é interessante pensar aí. O primeiro cliente seu, como é que você consegue fazer esse acolhimento dentro dessa realidade mais afiadora de gestão de tempo? Que aí a gente entra até outro ponto que o veterinário sempre está. É o tempo escasso, né? A gente tem uma vida muito corrida, sabe? Como é que eu consigo agregar valor dentro dessa visão? Aí eu sempre recomendo o quê, então? Tente facilitar o seu dia a dia, de você tentar, por exemplo, não ser tão mecânico, mas você ter, por exemplo, mensagens prontas que são sua cara. Não é você pegar, abrir o chat GPT e pedir um script pronto. Não. Mas pergunte mensagens básicas que facilitem o seu dia a dia. Por exemplo, a mensagem de saudação inicial do WhatsApp. Essa mensagem que você até comentou, olha, a gente tem uma equipe reduzida, eu como veterinário trabalho de forma sozinho, mas deixa sua mensagem aqui que o quanto antes, quando estiver disponível, já lhe tirarei sua dúvida. Então, às vezes, trabalhar essas ideias já melhora um pouco mais. Uhum. E aí, falando sobre marketing, uma pergunta que eu sempre faço. Esse André, você me trouxe, humano, acolhedor. Como é que você está separando a sua gestão de tempo para fazer isso, por exemplo, no seu Instagram? Que é um desafio também, né? Você parar para analisar hoje. Cara, meu O, Instagram é a coisa mais o parada do marketing. mundo, Aí. velho. Aí, esse desafio, por exemplo, da sua clínica, você tem o Instagram da sua clínica? Tenho. Não. O que é que eu gosto de fazer? É pegar o Instagram da minha clínica, tentar às vezes fazer parcerias com o meu pessoal e aí tentar ao máximo mostrar quem eu sou. Eu vou trazer um exemplo nosso aqui, né? Se esse espaço foi aberto, é porque a gente teve um contato inicial pelo Instagram. Foi. E ali, querendo ou não, já mostrou um pouco do que é eu, Thiago. Vou te contar um segredo, André. Eu odeio essa parte. Cara, eu odeio com todas as minhas forças. Todas as minhas forças. Se pudesse dizer assim, Thiago, vai ser esse bate-papo, eu e o André aqui, é muito mais fácil para mim do que estar eu na frente de uma câmera. Mas eu sempre falo que a realidade é que precisa. E aí eu brinco que eu não sou. Criança faz o que quer e adulto faz o que precisa. Eu sempre tenho essa máxima para mim, Cara, para minha vida. mas eu Não brinco tem muito para o onde correr. seguinte: Aí, se eu não tivesse boleto pra pagar, eu nem acordava. pronto. De parar para analisar, é essa a ideia. Eu brinco, pronto. Eu já fiz essa analogia para uma cliente minha que ela não queria gravar. Aí eu falo, aquele boleto que você está pagando é com o quê? É com a veterinária, né? Lembre que esse vídeo aqui vai fortalecer sua imagem como veterinária. Ponto. Então, assim, André, é um ponto que eu sempre falo. O Instagram, Thiago, vai lhe fazer ter cliente? Diretamente, às vezes não. Mas qual é a tendência? Aí a gente vai melhorar aquele caminho que eu falei do meu pediatra, o pediatra do meu filho, né? Eu pedi uma indicação, o caminho que normalmente eu vou fazer o quê? É fulano de tal. Deixa eu abrir o Instagram da pessoa aqui. É esse caminho. Uhum. É esse caminho. Então, querendo ou não, ali acaba sendo uma vitrine. A pessoa vai validar se é bom mesmo ou não, às vezes abrindo o Instagram. Então, Tiago, não consigo contratar uma equipe de marketing, eu não consigo fazer. Faça o básico, sabe? Coloca um pouco do bastidor do seu dia a dia, faz um vídeo mostrando quem é você, tira algumas dúvidas que são comuns dos tutores. Chega a um exemplo, Tiago, não sei o que postar de conteúdo. Tem alguns conteúdos legais que você pode até perguntar ao chat GPT, você faz um prompt explicando que é veterinário, ele vai lhe dar algumas sugestões. Cara, Mas ele e são pergunta para o seu sugestões. cliente. Já usei algumas vezes. Quando Isso, eu penso em postar alguma coisa, eu cheguei uma época a tentar me forçar a postar toda semana. 3 vezes na semana. aí já é Só uma que aí a forma vida vai prática. ficando corrida e aí fala, não, depois eu vejo isso. Minha esposa pega muito no meu Pronto. pé por conta disso. Inclusive, eu tenho Sim. equipamento lá no consultório para fazer vídeo. Celular, tem. Eu tenho um daqueles. Tipo esses tripé. Só que é um que te É o segue. gimbal. Só que é um que É te o gimbal, segue. é. Então, cara, é tranquilo para fazer. Só que eu não paro para fazer. Ó, eu vou trazer uma coisa assim, que eu sempre falo pra mim também. Eu usei muito essa justificativa, viu, André? Muito. Falo assim, a vida tá corrida, tô com muitos atendimentos pra fazer, tem consultoria de cá, tem consultoria de lá. Eu entendo assim, o que é que eu quero hoje?
Qual é o meu foco desse ano, por exemplo? Ah, Thiago, às vezes na sua situação é fazer seu negócio crescer. É você ter mais clientes, atender mais, fidelizar melhor seus clientes. Cara, em todos esses caminhos, o marketing vai estar presente. De crescimento, se a gente for analisar dentro de uma empresa, né? Você vai precisar ser visto, tá? Eu perco as contas de quantas oportunidades eu tive a partir do marketing. Às vezes, abrir a boca e falar com alguém, sabe? E aí, eu imagino hoje que eu quero ampliar mais meu atendimento, eu preciso abrir a boca para o Instagram, abrir a boca depender para o TikTok, para alguma rede social que seja estratégica para o meu negócio, tá? Aí vem outro ponto, por exemplo, falando sobre marketing, que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer muito para os veterinários. Como é que está o Google Meu Negócio da sua clínica? Vou fazer essa pergunta também para você, André. Como é que está hoje a sua clínica dentro do Google Meu Negócio? Cara, não tá ruim não. Não tá ruim não. Os Não. relatórios, pelo menos que eu recebo mensais, ele oscila um pouco, com procuras maiores ou menores, mas é sempre com procura. Ele nunca tá estagnado. Ótimo. Isso é muito bom. Isso aí já é uma boa avaliação. E mostra também que você sabe disso, né? Que às vezes eu pergunto para os veterinários, o veterinário fala, Tiago, não sei nem o que é isso, É, o meu eu sabe? recebo relatório mensal Muitas. no e-mail e no aplicativo. Isso, isso mesmo. E é o que eu sempre recomendo. Veja como é que está o seu Google Meu Negócio. Responda as avaliações, sejam positivas ou negativas. Estimule o seu cliente a fazer avaliação também no Google. Coloque novas fotos. Ah, o Google Meu Negócio também tem uma opção agora que ele parece meio que o Instagram. Você consegue colocar atualizações. Então, sempre tenta postar um pouco. Aí vai ter a questão do desafio da gestão de tempo. Aí você vai falar, Tiago, mas minha rotina já está corrida para eu ter mais essa tarefa. Cara, tenta separar um bloco de tempo. Tipo eu com a ozonoterapia. Eu tenho de 4 a 5 horas por semana. Então, eu sei que obrigatoriamente eu tenho esse tempo disponível para fazer a ozonoterapia. Faz a mesma coisa com a gestão de tempo da sua rede, com a gestão da sua rede social. Fala assim, olha, dia de segunda à tarde, das 2 às 4, eu vou focar na minha rede social. Eu não marco nada. Porque qual a tendência do veterinário? Tem aquele horário disponível? Marca uma agenda, coloca uma consulta, coloca uma cirurgia, coloca internação e sempre fica deixando os pontos de gestão, marketing, venda para depois. Só que a gente também precisa analisar que eu preciso desse tempo para eu conseguir crescer o meu negócio também de forma mais sustentável, mais escalada também. Então não adianta eu atender aquela consulta, resolvo um problema ali na frente, porque às vezes o tutor não vai poder esperar para amanhã, que na maioria das vezes pode até esperar. Ah, Tiago, é uma urgência, o animal está morrendo. Atenda, beleza. Mas na maioria das vezes que eu tenho experiência, é mais essa perda, a perca de prioridade, né? É como se a gente veterinário aprende que é muito mais prioridade eu fazer logo o atendimento da consulta do que resolver qualquer outra coisa da gestão. E aí vem outro ponto também, que é muito comum os veterinários não quererem fazer gestão. Uhum. Então, por exemplo, eu odeio fazer vídeo. Eu, particularmente, eu brinco e é a realidade. Eu odeio, mas eu faço. Eu faço dessa ideia que você até brincou, né? Eu tenho que pagar meus boletos também. Mas muito veterinário odeia todos os pontos da gestão. Odeia fazer a parte de gestão financeira, odeia fazer a parte de vendas. Só que aí eu sempre falo assim, olha, veterinário não é CLT na maioria das vezes. Na maioria das vezes, hoje, pelo que eu vi de conhecimento, mais de 85% dos veterinários ou têm empresa ou são autônomos. Menos, acho que é quase em torno de 15% são CLT. Tem carteira assinada como veterinário, etc. Mas para analisar, que muito mais da metade dos veterinários são obrigados a ser empreendedores na maioria das vezes. E aí eu faço essa pergunta um pouco dura para alguns clientes. Você é veterinário, quer deixar de ser? Não, Thiago, não quero deixar de ser. Você tem interesse de ser concursado, por exemplo, a ser CLT? Não, Thiago, não tem interesse. Falei, pronto, então sua realidade é essa. Ou você se adapta a essa realidade, aprende a lidar com esses pontos, ou você vai ficar para trás. Aí eu faço essa pergunta um pouco dura. O que é que você quer? Quer ficar para trás ou quer correr atrás de fazer isso? Porque um ponto que é importante, né? Nem todo mundo nasceu para empreender. Tá? Sim. Isso eu já aprendi. Não só na área veterinária, mas em qualquer área. E na veterinária não é diferente. A gente tem que aprender a empreender. Ah, Tiago, mas eu não tenho uma clínica, eu sou autônomo. Não importa.
Se você pode ser uma pessoa que trabalha com plantão, um veterinário que é plantonista, você vai precisar fazer gestão de tempo, você vai precisar fazer um marketing na sua rede social para você conseguir se mostrar como veterinário. Você vai ter que estudar sobre brand pessoal para entender qual a vestimenta que você tem que estar utilizando para o veterinário também passar mais confiança, né? Você passar mais confiança para o seu tutor. Então, você vai precisar fazer gestão financeira individual também, para saber o quanto você está gastando de deslocamento, o quanto você tem que tirar de cada clínica para bater aquela meta que você quer receber no final do mês. Então, não vai ter para onde correr. Até o plantonista, que às vezes é o que normalmente os primeiros trabalhos do veterinário quando se forma, né? Até a função de plantão, o cara tem que fazer isso. Então, querendo ou não, você é obrigado a ser empreendedor. Aí, uma pergunta que eu faço de reflexão, né, para todos os veterinários é: você é obrigado a empreender. Quanto tempo e energia você está dedicando a ser o melhor empreendedor? É uma pergunta que eu sempre faço muito. Quanto tempo hoje eu dedico para ser o melhor empreendedor? Saindo da veterinária, eu entendi que eu tenho que empreender. Quanto tempo eu estou dedicando para melhorar a minha gestão financeira, para melhorar a minha gestão de pessoas, aprender sobre liderança, que é um ponto fundamental, porque a gente está diariamente falando com pessoas, trabalhando. Ah, Tiago, mas eu trabalho sozinho. Não tem problema. Você tem que exercer uma liderança com relação ao tutor. O tutor precisa também entender que você tem uma certa hierarquia. Você é a pessoa que tem o conhecimento técnico veterinário. Então, eu faço essa pergunta para os veterinários: como é que hoje você faz essa visão de ser empreendedor? Quanto você está investindo de tempo e de energia? E às vezes não fala esse investimento, André, nem sobre dinheiro, porque o ponto principal não é investir dinheiro, mas é investir energia e tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem acaba sendo o tempo. Então, quanto do meu tempo hoje eu estou investindo para empreender? Porque às vezes eu vejo muito veterinário frustrado porque não está conseguindo conquistar o financeiro que desejava, não está conseguindo fidelizar o cliente, mas é um veterinário que passou a vida toda focando em ser só técnico. Então, ele entrou numa área que precisava ser empreendedor, de certa forma, e aí, como eu falo, empreender é diferente de ser comerciante, daquele cara que está vendendo a qualquer custo, não, mas é entendendo que precisa aprender outras habilidades de gestão. Essa pessoa, esse veterinário, nunca fez isso. Aí se adaptou lá atrás, até conquistava um pouco mais, ganhava um pouco mais. Só que com o passar do tempo, a concorrência foi aumentando, outros veterinários bons foram entrando no mercado e ele não conseguiu acompanhar. Que é uma tendência assim que eu vejo com muitos veterinários mais antigos. O mercado evolui, o mercado inova, agrega valor, e esse veterinário que for conhecer só técnico, ele não acompanha. Então, assim, um conselho que eu sempre dou ao veterinário é: aprenda a empreender e dedique uma parte do seu tempo a ser empreendedor. Se hoje, por exemplo, o André está aqui junto comigo, você está dedicando uma parte do seu tempo a ser empreendedor. E você até me relatou, né, lá atrás na conversa da gente, que você estava fazendo um pós na área de gestão. E eu fico feliz de saber disso, cara, porque isso mostra que mais veterinários estão se preocupando com essa área, que hoje, mesmo sendo tão fundamental, pouco eu vejo veterinários, poucos, poucos mesmo, poucos veterinários focando em aprender sobre isso. Eu sempre falo que quando o veterinário passa a ser meu cliente, só dele tomar a atitude de investir na gestão, já é um passo gigantesco. Gigantesco, cara. Já saiu do caminho aí, já saiu da maioria já. E quais são os maiores erros que a galera comete quando a gente parte para. Exatamente para. Quando ele começa a se preocupar com a questão da gestão? Paz, se eu for te responder, com certeza ó, é a precificação. Não tem pra onde correr. André, cara, hoje o que mais sabe por quê? É porque pesa no bolso, sabe? Ele não sabe para onde ir. Faz exatamente o que é mais prático, que é olhar para o colega, para o concorrente próximo, e depois percebe que ele está trabalhando muito e não está tendo retorno. É como se eu estivesse enchendo um balde que está furado. E aí começa a entender: opa, Thiago, o que é que está acontecendo aqui? E quando a gente vai avaliar, assim, 80% das vezes é a precificação. Porque eu copiei meu colega que tem um custo mais barato, ou até aquela analogia que eu fiz, né? Não estou para a prova, então também tá mal, e vou lá e faço igual. Então hoje, André, com certeza o que é mais comum hoje é precificação.
hoje eu tenho um foco de trazer mais clientes para minha empresa, e o que eu mais falo sobre, bato mais o martelo é sobre precificação, porque o veterinário não entende muito de gestão financeira, assim, é muito pouco, e muito poucos veterinários aprendem sobre gestão financeira. E quando a gente vai olhar na prática, é um assunto que é fundamental, cara, fundamental. Então, hoje, se eu disser a você, assim, com certeza, o que mais dá é a precificação, que acaba que ele percebe que o bolso tá vazio, né? Tá faltando alguma coisa no bolso. Cara, e eu falo essa questão do povo perguntar quanto não sei quem tá cobrando. Porque, cara, desde o momento em que eu comecei lá no consultório, eu nunca fui atrás do preço de ninguém. Eu sempre botei o meu. Exatamente. Tanto que volta e meia, algum colega me pergunta, quanto é que estão cobrando? Eu falo assim, cara, eu sei o meu. Um caminho que eu sempre falo assim, antes da gente olhar o gramado do vizinho, eu preciso entender o meu gramado. Então, qual o caminho que eu particularmente trabalho, André? Qual a minha metodologia de precificação? Eu sempre preciso analisar primeiro os meus próprios custos, tanto eles correlacionados aos fixos, quanto os relacionados ao variável. Então, por exemplo, custo fixo. As veterinárias falam, não, Tiago, meu custo de uma vacina é a aplicação da comissão do veterinário, meu imposto, taxa de cartão, e isso. Eu falo, tá, e o seu aluguel? A sua recepção, o seu imposto que você vai pagar ali, o seu INSS, o seu FGTS como Prolabore do sócio, né? O seu próprio Prolabore, como é que tá? Onde está embutido? E aí são custos fixos. Aí eu sempre falo, veterinário, analise o seu custo fixo, analise o seu custo variável. E só depois disso, para validar o seu preço, é que você vai pensar em buscar um cliente oculto, né? Que faz essa busca de concorrentes, colegas de trabalho, só para validar se o seu preço está dentro da realidade. Porque não adianta você fazer o caminho contrário. Porque é como a brincadeira, se o cara do vizinho está tomando prejuízo, ou às vezes tem um custo muito baixo, ele consegue ter aquele preço, mas você não. Então, primeiro olhe para dentro, analise seus custos, para depois você validar a sua precificação. E aí você ainda valida a sua precificação não copiando a concorrência. Um exemplo. Tiago, minha vacina está R$ 100, a minha vacina. Eu analisei meu custo e eu consigo ter um bom lucro com R$ 100. Só que quando você vai para a sua concorrência está cobrando 90. Tiago, abaixo do meu preço? Eu falo, não agora. Analise se o seu serviço de entrega é maior do que o concorrente, por exemplo. Se a sua autoridade é maior. Analise também se a região que você está, se esse concorrente já não está muito longe, está numa região um pouco mais periférica e você não. Então, são pontos que você sempre está balizando. E a depender, se você vê que você quer manter aquele lucro, mantenha R$ 100, tá? Aí, sobre precificação, uma dica que eu sempre dou assim, para os meus clientes é: o cliente sempre vai buscar muito preço de consultas e vacinas. Todos os outros serviços, até a parte de cirurgia também ele vai pedir alguns orçamentos, mas se você também tiver uma boa estrutura, você consegue sair um pouco dessa busca de cliente estar procurando o preço do serviço, mas os outros serviços, como exames, como aplicações, como até a própria internação, ele não faz tanto esse cliente oculto, essa busca de preço, né? Então, avalie essa possibilidade também. Se você avaliar de estratégia de venda, você pode até trabalhar com uma margem pequena na consulta, na vacina, por exemplo, mas não fique focando nisso fazer todos os serviços, para você conseguir também ter um mínimo de lucratividade. Porque também deve ser muito frustrante, André, trabalhar o mês inteiro, fazer muito atendimento e chegar no final do mês não ter nada no bolso. Várias vezes eu já peguei clínicas faturando 60, 80, R$ 100 mil por mês e não está lucrando 5%. Por quê? Porque tinha uma equipe grande, não avaliou o custo fixo de ter essa equipe, queria estar bancando preço com clínicas muito menores, com foco em atendimento mais social. E aí, nesse meio termo todo, você tem até venda, só que como você está fazendo a precificação incorreta, você só está aumentando seu buraco. Então, a realidade é assim que eu sempre falo, veterinário, vou iniciar a empreender, vou até rodar volante, que seja, aprenda sobre precificação. É fundamental. Então, se eu puder dar um conselho, que é maior dos veterinários, aprenda a precificar. Porque a partir daí você consegue entender até o próprio valor do seu serviço, tá? Você está trabalhando com algo muito precioso. Porque eu já trabalhei em clínica, cara, que
a parte de gestão era tão complexa e complicada que só se comprava as coisas quando acabava. Nossa, olha o trabalho que isso gera. E Olha, aí fala. você vai no que você consegue na hora ali. Você não consegue ter uma margem de preço, buscar onde você vai comprar, não tinha controle de estoque. Então, com tudo isso, você consegue saber, ó, eu tenho aqui X, mas eu uso Y, então eu preciso manter pelo menos um estoque mínimo. E aí isso também acaba impactando financeiramente. Demais. Ó, gestão de estoque, depois se eu puder apresentar assim, de nível de gravidade, né? A precificação está em primeiro lugar, mas a gestão de estoque está no top 5, sabe? Do que mais quebra veterinário. Tanto pela falta da compra, pelo excesso de compra também, né? Porque essa situação de falta de compra, André, imagina, seu cliente está ali na frente para lhe comprar uma vacina. O animal está precisando da vacina porque já bateu o protocolo. Você não vende. É simples, ele não vai esperar 2 dias para chegar. Ele vai na clínica próxima. Ele vai no pet shop, no lugar que vai fazer a vacina dentro do protocolo. Então você perdeu aquela venda. Uhum. E você perdeu aquela venda por um erro de estoque. Só que o contrário também é muito comum. O veterinário se empolga porque o distribuidor, o vendedor falou: olha, se você comprar 4 caixas, você vai ter uma bonificação. Uhum. Eu já fui vendedor também, e eu já passei muito por isso, né? Eu tentava, Cara, mas eu ó, segurava um pouquinho. nessa questão da vacina foi uma coisa que eu me lasquei mesmo quando eu montei o consultório. Por quê? Falei, beleza. Então agora eu vou atender cão, vou atender gato, beleza, vou comprar as vacinas. Comprei uma caixa de vacina de gato, com 25 doses. Metade foi pro lixo. Porque eu É isso não mesmo. tenho esse volume de atendimento de gato. Então, atualmente, quando Pronto. me procuram por vacina de gato, eu sou bem claro, eu falo, ó, o meu volume não é tão grande. Então, eu peço que você agende comigo pelo menos uns 2 a 3 dias de antecedência, para que eu possa providenciar a vacina para não correr o risco de você ficar sem. E aí, nesse, eu sei que Bom, não é o ideal, mas foi porque, porra, bicho, um prejuízo de meia caixa de vacina. já é isso. Mas, por exemplo, numa situação como essa, André, você se. Cara, vou aproveitar, conseguir comprar a caixa com preço bom. Só que você não entende a realidade do seu negócio. É igual a precificação. Você fala, olhe para dentro primeiro, cara. Eu preciso tomar uma atitude em relação à minha necessidade. Porque às vezes o veterinário fala, não, Tiago, montei um consultório, eu vou ter X de previsibilidade já de clientes, vou aumentar tanto o faturamento. Eu falo, beleza, pode aumentar. O que é que você vai fazer por isso? Porque eu montei. Não tem nada claro e já está tentando trazer uma previsão do que não existe ainda. Então, assim, muito cuidado. Muita gente usa hoje o Simples Vet, né? É um sistema muito conhecido, Brasil afora, de gestão. E eu sempre falo, cara, para quem usa o Simples Vet, o sistema chamado OnePet também, que eu tenho muito cliente que usa, ele já lhe dá a sugestão de compra, analisando a saída de estoque que você gerou ali dentro. Então, analise dentro da sua realidade. Tiago, não uso o meu sistema. Pense, quando é que foi a última vez que você comprou a vacina? Tiago, eu comprei uma caixa há 60 dias atrás. Eu demorei 2 meses para vender essa caixa inteira. Tente entender que você vai passar uma média ali desses 2 meses, início depois, né, seguintes, para usar mais uma caixa. E também analise, né? Se o mês anterior que você fez foi um mês muito bom, que às vezes você tem que comprar um pouco menos, porque não tem a tendência de ser um mês muito bom. E em cima dessa realidade comprar, André, porque eu já vi muita clínica queimar todo o capital de giro que tinha, né, que é o dinheiro que tem que estar ali em conta, para pagar um boleto. É acabar deixando de pagar outras coisas e entrar numa bola de neve por conta de situação como essa. Aí acaba tendo que pegar empréstimo, acaba tendo que antecipar cartão, e aí você perde muito do percentual de lucro por conta de um erro. E aí, na sua realidade mesmo, fala, olha, Tiago, qual é a realidade ideal numa situação como a sua, por exemplo? Ter um estoque mínimo ali de 1 a 2. Tiago, não consigo ter, é melhor fazer o que você faz do que você perder, como você mesmo falou. Porque às vezes você conseguiu comprar uma vacina ali com desconto, mas analise aí que uma média, sei lá, hoje a gente tem vacina V5, por exemplo, na faixa de 45, R$ 50, vamos considerar R$ 50 uma V5, e você perdeu 10 vacinas, por exemplo, já é R$ 500 que você está tendo de prejuízo, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Tem que ter muito cuidado, né? Muito Geralmente o mesmo. que eu aproveito é para
e condensando, eu compro uma caixa. Que aí eu sei que vai. É isso. Aí outro ponto também que é importante. Ah, Thiago, eu consegui uma super promoção, tá? Vai vir, realmente vai valer muito a pena. Ah, beleza. Tenho dinheiro em caixa? Ah, não, Thiago, eu tenho reserva de emergência bem estruturada, tenho um capital de giro que eu não vou precisar mexer. Eu posso comprar se eu entender que dentro da validade eu vou ter uma margem importante. Ah, Thiago, eu vou comprar uma vacina de. Tem validade para 1 ano essa vacina. E eu tenho dinheiro tranquilo que eu posso comprar à vista que não vai atrapalhar. Ou eu vou pagar esses boletos também sem atrapalhar. E pela minha previsão, todas as caixas que eu comprei eu vou usar em 6, 7, 8, até 10 meses. Vale a pena, tá? Porque você vai conseguir reduzir o seu custo de unidade e vai conseguir colocar uma lucratividade a mais dentro da sua clínica, porque o que reduzir de custo você pode manter o mesmo preço e conseguir. Mas é essa a realidade. Eu tenho caixa, a vacina vai passar um tempo e eu entendo dentro do meu negócio em quanto tempo eu vou precisar para conseguir vender essa vacina. Só que o que acontece na maioria das vezes, o veterinário compra por impulso. Sim. Eita caramba, tá uma promoção muito boa. Puf, eu vou lá e compro. Então, eu nunca recomendo fazer isso. Aí, uma coisa que eu sempre recomendo, falando sobre empreendedorismo, né, habilidade de gestão, eu tenho o programa de aceleração veterinária, que é o nosso programa mais básico de crescimento dentro da veterinária. E a primeira etapa, a primeira reunião da gente fala sobre mentalidade empreendedora. E um dos tópicos que eu sempre abordo, André, é que na mentalidade empreendedora, um bom empreendedor toma decisões baseadas em dados. Então, se você parar para analisar, o empreendedor não toma na emoção. Eita, caramba, tá barato, vou comprar. Não. Eu tenho uma emoção, mas eu preciso racionalizar isso. Identificar indicadores que vão me trazer mais conforto e mais previsibilidade. A gente não consegue garantir o que vai ter no futuro, mas a gente reduz danos. Então, numa situação como essa da vacina, eu avalio índice como tempo de prateleira, que é esse tempo que vai ficar dentro da minha empresa, fluxo de caixa da minha empresa, necessidade de capital de giro, reserva de emergência, para depois que eu avaliei tudo isso, eu realmente tomar a decisão de comprar ou não. Uhum. Então, uma habilidade importantíssima do empreendedor é fazer as tomadas de decisões baseadas nesses dados, que a gente chama de índices financeiros ou KPIs, que são pontos que o veterinário normalmente não tem, que precisa desenvolver como empreendedor. Que a partir daí a gente toma decisões mais assertivas dentro do negócio. Uhum. E. Hum, Fica aí que eu separo aqui uns trem pra mim aqui. E. E quais são os recursos que são mais subestimados, além da precificação? Ó, um recurso super, na minha visão aí, a gente entra em gestão de pessoas, sabe? Um dos principais recursos é a própria mão de obra. Eu acho que o veterinário subestima não o profissional, o colega dele que vai estar junto. Por exemplo, digamos que o André está aí, precisa de um plantonista para ficar na internação. Não dizer que você vai diminuir esse pessoa, mas é muito comum o veterinário não investir em gestão de pessoas. Entender como eu vou conversar com esse veterinário, como é que eu vou trazer orientações sem ter um perfil autoritário, como é que eu vou trabalhar um ambiente que seja confortável para essa pessoa também trabalhar junto comigo. Então, assim, hoje, o recurso que eu vejo muito veterinário subestimando é o recurso pessoas, sabe? Hoje, eu vejo muita dificuldade, principalmente quando tem uma empresa um pouco maior, né? Lidar com a gestão de pessoas. Eu sempre falo que tem um caminho, assim, André. O primeiro, a pessoa vai começar a ter dificuldade com a gestão financeira. Cresceu, deixou de ser empresa, começou a ter outras pessoas dentro da equipe, começa a ter dificuldade em processos. Alinhei processos, aí a dificuldade muito maior vai ser gestão de pessoas, que é um desafio muito mais complexo, que aí o veterinário realmente peca muito. Entender sobre como eu lidar com o colaborador, como eu lidar com o meu cliente. Então, o recurso pessoa hoje, eu digo para você que depois que a gente resolve a gestão financeira, o próximo problema que é clássico é a gestão de pessoas. Porque eu sempre brinco, na gestão financeira, a clínica começou a melhorar a lucratividade, começou a crescer financeiramente, e eu preciso de mais equipe. Aí chegar uma hora que o André vai falar assim, ó, eu preciso de alguém para ficar junto comigo aqui, porque eu tô atendendo muito, que é o objetivo que eu acredito que você quer.
Ah, eu vou precisar de um anestesista a mais, eu gosto de ficar com a cirurgia, eu vou ter que ter um veterinário clínico. Então, eu começo a ter o desafio na gestão de pessoas. E aí, o veterinário está extremamente despreparado também. O veterinário não sabe fazer um organograma gerencial, quer entender como é que eu vou dividir cada função, né? Quem é que vai ficar com essa função, entender sobre descrição de cargos, sobre rotinas de trabalho. O veterinário não sabe fazer essa orientação, que vem aí a dor da liderança, que eu tinha comentado lá atrás. Então, como eu não sou um bom líder, eu não aprender a ser um bom líder, acaba que a gente vai ter muita dificuldade. Eu, particularmente hoje, o que eu mais invisto em aprender é aprender mais sobre liderança. Eu sempre busco mais cursos, eu estou tentando ao máximo estar indo para fora do estado também. Eu tenho, por exemplo, em novembro eu vou para São Paulo para um curso presencial lá voltado para a parte de gestão de pessoas, porque eu sinto que é fundamental a gente desenvolver essa liderança. E quanto mais você vai crescendo dentro da clínica, dentro do seu negócio, com mais clientes, com mais colaboradores, esse recurso pessoa, a gente precisa ter muita atenção, né? Muita Uhum. atenção mesmo, sabe? E qual é a primeira diferença que a pessoa nota quando ela começa a implementar uma gestão eficiente? Eu acho que se eu pudesse dizer para você, é clareza, sabe? Eu acho que se eu pudesse resumir que uma boa gestora, um bom gestor, vai ter clareza sobre as suas decisões, clareza sobre o negócio. Eu sempre fazer aquela pergunta para um veterinário, falar assim, olha, qual foi o seu faturamento no mês? Boa parte vai saber responder. Mas se eu perguntar qual foi a lucratividade média que você teve no mês anterior, poucos vão responder. Quando a pessoa já está respondendo na lucratividade, eu entendo, opa, essa pessoa já está começando a ter clareza. Ela já tem, para ela conseguir ter o percentual de lucro, é porque ela já sabe o percentual de custo fixo, o percentual de custo variável, já tem clareza da decisão que pode tomar. Então, exemplo, Tiago, reduzir minha lucratividade, o que é que eu posso mudar? Será que eu preciso aumentar meu faturamento? Será que eu preciso melhorar meus preços? Será que eu preciso reduzir algum custo? Então, com certeza, uma boa gestão lhe traz clareza, tá? E a partir dessa clareza, você tem mais qualidade na tomada de decisão. A sua tomada de decisão, a partir daí, é em cima de um dado, de uma informação que você já tem, vindo a partir de uma boa gestão. É sempre aquela visão. Um bom gestor entende o que está acontecendo no seu negócio, seja Uhum. na visão de pessoas, na visão financeira. Então, essa clareza, com certeza, vai ser o ponto-chave. Uma coisa que eu brinco que quando eu consigo atender bem um cliente é finalizar um atendimento depois, né, uma consultoria, uma mentoria, um programa de aceleração veterinário, e o cliente falar, Tiago, agora a partir de agora eu tive essa clareza. Agora eu sei dos meus números, quando trato principalmente do financeiro, né? Quando eu sei que o cliente está começando a ter isso, é porque realmente foi um bom resultado. Porque ele consegue agora, a partir desses números, tomar melhores decisões. Uhum. E aí, como diz o outro, fazendo propaganda sem fazer propaganda, não necessariamente você precisa de um sistema tipo SimplesVet ou algo que Hum. consiga te dar isso, né? Eu falo que o seguinte, o sistema que eu uso é um sistema bem mais em conta, mas é um sistema em que ele Uhum. me dá. Eu estava até olhando aqui enquanto a gente estava comentando, exatamente. É, meu gasto, quanto tem separado por aluguel, água, luz, tudo. Então ele me lista aquilo ali tudo bonitinho. Basta eu alimentá-lo. Isso. Ó, André, eu sempre falo assim, o sistema é para facilitar a sua vida, mas ele não vai fazer sozinho. Se você tiver uma planilha no Excel, ou até mesmo um papel, tem veterinário hoje, isso é muito comum, eu fazia muita mentoria presencial com veterinários especialistas. Eu tenho uma veterinária que ela dizia que não odiava a tecnologia, mas falou, faça. Ela tinha uma agenda de balanço financeiro. Era engraçado que ela anotava gasto por gasto, atendimento por atendimento. Ah, fui em tal clínica, tal dia, fiz uma consulta, uma aplicação, e ela fazia esse acompanhamento. Cara, tá dando certo? Não tenha. Precisa alimentar. O sistema, ele facilita, porque um exemplo, Tiago, análises, o próprio sistema já vai lhe entregar o resultado final, o quanto está sobrando, ticket médio por atendimento. Ah, Tiago, não tem uma adaptação do sistema, não tem problema, faça no papel, mas faça, tá? Porque se não faz esse acompanhamento, eu não tenho o dado necessário para me trazer a clareza.
Uhum. Na maioria das vezes eu tenho muita dificuldade daquele cliente que não tem nenhum acompanhamento. Um exemplo, até paga um simples VET, um sistema caro, que é um sistema um pouco mais robusto, então ele tem um preço mais alto, só que não alimenta com nada. A pergunta é gestão financeira, contas a pagar, por exemplo, que é você lançar todos os pagamentos do mês, né? Não, Thiago, nunca usei. E como é que você faz o pagamento? Ah, eu recebo por e-mail e vou pagando. Aí eu sempre faço uma pergunta de propósito, né? Você já esqueceu de pagar alguma coisa ali? Todo mês. Às vezes, muito veterinário fala assim, todo mês eu esqueço alguma coisa de pagar. Então, fala assim, se você tiver um mínimo de organização, coloca num papel. Um papel que você sempre veja, mais fácil esse acompanhamento. E Uhum. assim, um sistema também muito em conta, que eu gosto, assim, fazendo propaganda de forma gratuita, também é o VetSmart. É muito O bom. Eu VetSmart já tem um usei. custo baixo, é o seu, né? Não, atualmente eu uso LoopVet. Sei também. Pronto, hoje eu só tenho um cliente que usa ele e falou super bem também sobre ele. Sabe, ele é muito bom. Ele dá o DRE, DFC, tudo bonitinho ali. Basta alimentar. É esse o ponto. Ó, o VetSmart, por exemplo, acho que o VetSmart hoje deve estar na faixa de R$ 49,90. Uhum. O básico ele já entrega. Então, assim, tem o acompanhamento. Tá? Outro ponto aí que eu sempre falo, entrando nesse assunto de acompanhamento de alimentar, é prontuário. André, ainda hoje, eu pego muito veterinário que não tem prontuário dos pacientes. E aí eu sempre falo, cara, é um risco muito grande. Você não tem o histórico do seu paciente, até jurídico. Se tiver alguma situação, por lei, você tem que trazer essa informação. Então, assim, outro ponto que eu dou de atenção, tenha prontuário veterinário. Anote, coloque a anamnese completa, qual foi o tratamento, quando é que o cliente vai voltar. Se puder também, apresenta até. Tem alguns sistemas que você coloca lá, observações sobre o tutor. Fale sobre o temperamento do tutor, se é um tutor que faz o tratamento correto, que não faz, Uhum. porque às vezes quando você trabalha em um hospital, às vezes o mesmo tutor vai ser atendido por vários veterinários, né, de urgência ou algo do tipo, o veterinário que está ali, ele vai ter essa informação. Então, assim, essa questão de alimentar sistema, alimentar com dados é fundamental. É, Então, eu sempre reforço eu isso. gosto muito desse meu sistema, porque inclusive a ficha clínica, se eu quiser, a hora que eu terminei, que eu clico em salvar, ele já me dá a opção de encaminhar pelo WhatsApp. Pronto. Isso é muito bom. Você parar para analisar, isso já traz um diferencial até para você conseguir ver para o seu cliente, mandar para o seu cliente alguma informação, né? Você ter no seu próprio WhatsApp para facilitar o contato. Então, isso ajuda demais. Uhum. Até depois eu vou perguntar a esse cliente mais para conhecer o sistema. Cara, é muito bom. Muito bom. Eu gosto muito dele. Mas realmente precisa alimentar. E foi uma das coisas que eu peguei pra fazer, até brincando com minha esposa. Depois pra clínica eu falei, cara, lá no consultório eu era meia boca com o sistema, não vou mentir não. Porque meu gasto era muito menor, a preocupação, inclusive, era muito menor, porque basicamente consulta e vacina. Agora com a clínica, eu já peguei pelo menos uma vez na semana, eu sento nele e vou olhar tudo, vou lançar tudo. O que eu esqueci, eu vou ver, vou conferir estoque, vou organizar tudo, uma vez por semana. Isso é uma das coisas que eu já coloquei como meta. Por quê? Porque se eu não tiver Isso isso aí muito bem organizado, mais pra frente eu vou penar. vai. E eu sempre falo assim, André, se você não faz hoje, ou não faz com o mínimo da periodicidade, como você faz uma vez por semana, se você for fazer uma vez por mês, cara, é muito trabalho, você desiste. Você Uhum. fala, ixi, hoje é dia 21 do mês, eu encontrei um problema no dia primeiro. Para você rever o que foi desse dia primeiro, cara, é muita perda de tempo. Então, assim, tenta fazer essa conferência, tenta lançar contas a pagar, né, que são os pagamentos certinho, Uhum. açaí, compras. Ah, Tiago, eu comprei tal item. Beleza, não conseguiu fazer na hora no sistema, mas anota no papel. Eu brinco que, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Eu Eu tenho coloco no também. grupo no WhatsApp comigo mesmo. Eu resolvo. Que é o jeito mais fácil de eu poder lembrar tudo. É, acabou. Usa seu método, mas coloque, Uhum. sabe? É igual eu falo com fluxo de caixa, por exemplo. Tem muito veterinário que nunca consegue bater o fluxo de caixa correto, ou seja, não entende quanto é que está entrando e saindo naquele dia. Porque às vezes tenta fazer fluxo de caixa semanal, que não faz bem feito, ou faz o fluxo de caixa só uma vez por mês, e aí vê, eita, tal pagamento não entrou na conta. Para você corrigir isso, é muito mais trabalho. Então, tenta fazer como você faz, no mínimo uma vez por semana, sabe? Menos que isso, André, acredito, mesmo
que você seja muito pequeno, ainda vai dar muito problema. Ah, e eu sei Então, que eu preciso organizar isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, até eu conseguir um esquema em que eu consiga fazer isso todo final de dia. e é o ideal. Porque aí É. eu, O exatamente, que eu eu, consigo saber como é que tá a saúde financeira do meu negócio. é isso mesmo. Quando você faz diário, André, por exemplo, digamos que não entrou algum dinheiro naquela hora, ou teve alguma conta a pagar, na hora você já vê o extrato do banco, o extrato do próprio sistema e fala, opa, alguma coisa aqui não está batendo. É mais fácil para você registrar. Uhum, Entende como é que está até sua tomada de decisão. Ah, Tiago, eu estou pensando em comprar aquela vacina. Se você faz atualização a cada 15 dias, por exemplo, o caixa que você acha que está é totalmente diferente do real. Porque talvez aqueles 15 dias teve um pagamento que você não pagou e esqueceu. Aí você compra a vacina achando que tem um capital de giro ainda, só que na verdade você não tem. Você deveria ter feito um pagamento que você acabou esquecendo. Então, assim, o ideal, o mundo ideal, é uma vez ao dia. Mas eu sempre falo que o mundo ideal é o ideal, não o real. Então, o real é o que eu consigo encaixar o máximo dentro da minha realidade. Que não seja mais do que uma vez por semana. Porque também, se uhum, passar de uma vez por semana, acumula muito, muito. Aí vai dar problema, tá? Pela minha experiência, vai gerar problema. uhum. Bom, já pela adiantada da hora, senão a gente vai aqui até. E eu me empolgo, gosto de falar. E aí, geralmente o pessoal separa aqui perguntas e respostas rápidas, tá? Qual que é o seu animal favorito? Cachorro. Mas isso eu não tenho como esconder. Qual animal você seria? Cachorro também. Eu sempre brinco, André, que eu, particularmente como pessoa, sou um golden. Um golden. Brincalhão. Eu sempre tento levar a coisa do jeito mais leve possível. Vai ser besta em alguns momentos, mas também se me fizer raiva, vai me fazer raiva, eu vou ficar de cara fechada, sabe? Então, eu digo, se eu fosse, eu acho que se alguma encarnação existir aí, ia ser um golden. Ia ser um golden feliz. Quais são os maiores desafios dentro da gestão na veterinária? Além do próprio Com veterinário. certeza. Ó, eu trago aí, se eu trazer duas grandes áreas, é gestão financeira e gestão de pessoas. Então, o primeiro desafio é saber precificar, saber o valor do meu serviço, e aí dentro dessa gestão financeira ainda trabalhar a parte de vendas, né? Vender mais de uma forma ética, que eu acho que é um desafio. O veterinário não deixar de ser ético, mas cobrar o que é necessário. E outra parte é gestão de pessoas. O veterinário aprender que para crescer precisa de pessoas boas ao redor e saber liderar isso aí. Um sonho. Um sonho meu hoje, André, é espalhar a gestão pelo veterinária pelo Brasil inteiro, sabe? Hoje eu coloquei como propósito pessoal meu, até agradeço pela abertura de estar aqui hoje, que contribui para esse propósito meu, é espalhar a gestão, sabe? Eu brinco que meus pais, da mesma forma que me estimularam, me falaram muito que veterinária não dá dinheiro, que eles queriam que eu fosse médico. E aí eu falei, não, cara, eu vou ser veterinário. E hoje eu tenho um propósito de mostrar o Brasil afora que eu vou conseguir crescer dentro da veterinária, mas que eu também vou potencializar veterinários a fazer isso também. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Cara, eu acho que eu queria ter mais, é mais uma metáfora, né? Mas sabe a águia que consegue ver com a longa distância, né? Eu acho que eu queria ter essa visão de águia, sabe? Uhum. Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que você goste? Ah, de desenho, desenho nem tanto, mas filme tem Marley e eu. Eu lembro que isso marcou muito minha infância. E até o labrador, o Marley, né? É muito parecido com a minha estratégia do Golden, né? Então Aham. me marcou muito. Tem algum animal que você tem medo? Por incrível que pareça, não. Eu sou aquele cara que veio de pequeno dentro da faculdade, mas nunca tive medo de nenhum animal. E qual que é a melhor parte de ter esse conhecimento, e eu digo mais ainda, passar esse conhecimento da gestão veterinária? Cara, eu acho que é essa questão do meu propósito, né? É muito gostoso, assim, de verdade, ver um veterinário ou veterinária crescendo e de alguma forma falar, Tiago, muito obrigado por isso. Que às vezes eu vejo muito veterinário frustrado e depois de um tempo de trabalho, ver que esse veterinário cresceu dentro da área, por, de alguma forma, eu ajudei um pouquinho, é muito gratificante. São coisas Uhum. assim que financeiramente a gente trabalha por isso,
mas é muito gostoso saber que, além do financeiro, a gente está ajudando um sonho, ajudando uma pessoa, e quando a gente fala da veterinária em si, às vezes é algo que a pessoa está dedicando anos da vida. E saber que, de alguma forma, estimular isso um pouquinho é muito bom. E qual que é o maior mito sobre a gestão veterinária? Cara, é entender que eu particularmente tenho medo de falar assim, olha, não entregar valor, sabe? É ter um cliente meu e falar assim, caramba, a pessoa investiu um trabalho junto comigo, financeiramente, de tempo e energia, e de alguma forma eu não fui bom o suficiente, sabe? Eu não consegui agregar, então eu tenho muito medo. Então, eu tento ao máximo entregar resultado. Só que aí vem um ponto, né? O quanto, como eu trabalho muito com consultoria, a consultoria depende muito não só de mim, mas também do processo junto da clínica, do cliente. Então, Uhum. eu tento diferenciar isso muito para eu também não pegar a responsabilidade que não é minha. E qual que é a dica mais importante que você dá sobre a gestão veterinária para os veterinários que estão começando? Hoje, com certeza, investir em ser empreendedor também, sabe? Separar um tempo da sua semana para aprender a habilidade de empreendedorismo. Lembrar aquela situação que eu comentei. Boa parte dos veterinários não são CLT. Então, querendo ou não, você é obrigado a desenvolver a habilidade de empreendedorismo. Então, estudar sobre gestão financeira, estudar sobre gestão de pessoas, liderança, marketing, vendas, tentar buscar conteúdo sobre isso. Uhum. Separar um tempo para aprender mais. Redes sociais, para quem quiser mais informação. Com certeza. Hoje a gente está no LinkedIn, está no Instagram, pode buscar Tiago Alemão Vet, tá? Vet sem, com I mudo e Tiago com H. Tem um contato também, você pode falar pelo e-mail, tiago@tiagoalemão.com.br. Então, os veterinários que tiverem interesse mais de conhecer sobre conteúdos da parte de gestão, quiser buscar estrutura de consultoria, mentoria, junto comigo aqui, podem buscar lá também. Meu Instagram, mesmo odiando tanto o Instagram hoje, tá mais fácil para mim sobre isso, então no meu Instagram sempre tá um pouquinho sobre o bastidor do meu dia a dia como consultor, mas também trago muito conteúdo sobre veterinária, sobre gestão, então só de abrir meu Instagram já tem que aprender um pouquinho lá. Uhum. E aí, só fazendo propaganda básica, você tem a planilha de precificação. Isso. Hoje a gente está desenvolvendo, a gente desenvolveu um kit bem. Eu brinco que o kit, bem utilizado, na primeira precificação ele já se paga. Então, no kit de precificação, a gente está desenvolvendo um curso de precificação, um curso de 3 horas, onde eu explico de forma detalhada como é que você pode precificar um serviço veterinário. Além disso, tem uma planilha de balanço financeiro, onde você vai estruturando todos os seus custos fixos, variáveis, e a própria planilha diz a quantidade de lucro, o quanto você pode estar tirando de prolabore, o quanto você tem que estar tirando de reserva. E, além disso, aí tem a planilha de precificação, que nessa planilha de precificação você vai adicionar todos os custos que você vai ter, tanto fixos quanto variáveis, vai colocar lá o percentual do custo fixos e os outros custos. E a própria planilha vai lhe dizer, olha, Tiago, se você estiver usando R$ 100 de vacina, você vai ter X custo e vai ter X lucro. Então, para o veterinário que quer ter o básico para iniciar aí na precificação, o kit eu sempre brinco que é mais barato do que muita pizza Brasil afora. Então, é uma pizza bem investida também. Né? Queria agradecer, realmente. Eu espero realmente que a gente tenha trazido pelo menos uma semente da importância que tem a gestão, né? É um assunto que eu gosto bastante também e eu aprendi na marra, porque Naturalmente, como eu brinco. foi na marra porque eu precisava gerir meu negócio e a gente sai da faculdade realmente sem saber. Então eu precisei aprender na marra, ainda aprendo muito na tentativa e erro, porque, mas é o que eu digo, tendo um bom sistema e bem alimentado, você consegue pelo menos o básico, Já é mais do que meu caminho andado. né? Então, realmente eu aconselho vocês a procurar o Instagram dele, é muito bom. A planilha é muito boa, que a gente conta com ele Brasil. Vídeo, internet, marketing, tem tudo aqui. Tem estúdio de podcast, tem chroma key. E vale a pena vocês procurarem aqui. E dizer que agora sim é isso. E até semana que vem.